E aí, morféticos queridos do meu coração, e aí, preparados para 1 hora de aula? Brincadeira, Douglas. Não é 1 hora de aula não, gente, mas vamos lá, vão ser meia hora de aulas que vocês vão poder usufruir. O Douglas falou que são 5 minutos. Poder usufruir de bastante coisa que cai na prova. Espero ajudar vocês bastante, beleza? Um abraço para todos que acompanharam a maratona durante todo o dia, tá? Fico bastante feliz, bastante satisfeito de estar entregando isso para vocês. E vamos que vamos. Ó, com certeza, disparado, o assunto que mais cai na prova é proporção. E todas as suas variáveis, que é um assunto muito amplo. Então a gente vai começar a trabalhar numa ordem do que mais cai, tá? E com certeza, o que mais cai de proporção é escala. Os exercícios de escala sempre aparecem na prova. Todo ano tem questão de escala, muitas vezes 2, 3 questões, e são questões fazíveis, galera, são questões fáceis, acessíveis. Então olha lá, primeira coisa que você tem que lembrar é que tem 3 tipos de escala. A escala linear, que é aquela escala que vem no mapa, tá? Aquela escala que vem no mapa é sempre a escala linear. E essa escala linear, o que que ela é? Ela é a razão, tá? Entre a distância do mapa pela distância real. Então, se eu tenho lá, no mapa, eu tenho uma distância de 5 centímetros e essa medida real equivale a 100 centímetros, a escala vai ser 5 por 100, ou seja, 1 por 20. Tá? Então, a escala que é dada no mapa é a escala linear. Só lembrando o que são medidas lineares: distância, altura, comprimento, largura, perímetro, são medidas lineares, dadas em centímetro, metro, quilômetro. Ah, quero acrescentar uma dica para vocês. Com certeza vocês vão precisar no Enem, e depois eu vou mandar para vocês no grupo do Telegram uma videoaula lembrando vocês como é que faz as conversões do sistema métrico decimal. Todo ano precisa de pelo menos algumas questões que você precisa disso daí. Tá, então aquela escala que é dada no mapa é sempre a escala linear. Uma dica que eu dou para vocês é assim: se a escala de um mapa é 1 para 20, foi o que eu coloquei do lado ali, vou até pedir pro Douglas jogar na tela cheia para vocês. Se a distância do mapa está para a distância real, assim como 1 está para cá, se eu multiplicar, inclusive, vai acontecer o quê? A distância real vai ser K vezes a distância do mapa. O que isso significa? Se eu disser para você que a escala de um mapa é 1 para 20, eu estou dizendo que a distância real equivale a 20 vezes a distância do mapa. Você ganha agilidade de raciocínio. Então, se eu tenho uma escala lá que é 1 para 1 milhão, significa que a distância real é 1 milhão de vezes a distância do mapa, tudo bem? Então, se a distância do mapa for 5 centímetros, vai ser 1 milhão vezes 5 centímetros. Aí você tem que ficar atento porque tem 3 tipos de escala: a escala linear, a escala superficial, que é a razão entre as áreas. Então, você tem que ficar muito ligado, que aí nesse caso, se eu tenho uma escala linear, que é 1 para 10, a escala superficial vai ser 1 para 10 ao quadrado, ou seja, 1 para 100. O que é a escala superficial? É a razão entre as áreas. É a relação entre a área do mapa, a área do desenho, para a área real. E eu tenho a escala volumétrica, que é o volume no desenho, o volume na maquete, para o volume real, que é a escala ao cubo. Então, se eu tenho que a escala linear é 1/10, a escala volumétrica é 1/10 ao cubo, ou seja, 1 sobre 1000. Beleza? Tá, vamos fazer um exercício aqui, tá? Vou jogar na tela cheia para vocês o exercício e vou vir aqui para resolver para vocês. Olha lá. O mapa é representado, é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução que é feita com o uso de escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Ou seja, a distância real é 58 milhões de vezes a distância no mapa. Beleza. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então, ele me deu que a distância no mapa é igual a 7,6 centímetros. A medida real, olha lá, a medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Então, olha só, Douglas, faz esse favor. A distância real, como a escala é 58 milhões... Pode voltar aqui em mim, Douglas, fazendo um favor. Então, a distância real é 58 milhões de vezes a distância no mapa.
tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar a distância real é 58 milhões vezes 7,6. Vou fazer, então, 58 vezes 7,6. Correto? Vai dar 6 vezes 8, 48, vem 4. 8, 5 vezes 6, 30, com 4, 34. 7 vezes 8, 56, vem 5. 7 vezes 5, 35, com 5, 40. Então vai ficar 8, 10 vai 1, 4, 4.000, olha lá, 4.408 mais 6 zeros, certo? Desculpa, aqui é 400. Então, na verdade, mais 5 zeros. Então, na verdade, eu tenho 440.800.000 centímetros. E ele quer em quilômetros. Só lembrando, olha lá, 1 quilômetro são 1.000 metros. Cada 1 metro são 100 centímetros. Então, 1 quilômetro é 100.000 centímetros. Ou seja, para eu transformar isso em quilômetro, eu divido por 100.000. Para eu dividir por 100.000, é só cortar zero, né? Então, eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vai sobrar 4.408 km. Joga na tela para eles, Douglas, fazendo um favor o exercício para eles poderem ver. Ou seja, letra A de amor. Beleza, galera? Então, olha aí, um exercício de escala padrão, com certeza grande chance de cair. Beleza? Dando continuidade em proporção, eu vou focar em vocês o que vocês precisam saber de grandezas proporcionais. Guarda muito bem esse slide, dá um print nessa bagaça, correto? Grandezas diretamente proporcionais, grandezas em que a divisão é constante. Grandezas inversamente proporcionais, grandezas em que o produto é constante. Então você tem a seguinte situação: se eu tiver que a divisão é constante, é porque eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se o produto entre duas grandezas é constante, é porque eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Raciocínio ao contrário: se ele me afirmar ou se eu descobrir que são diretamente, a divisão vai ser constante. Se ele me falar ou eu descobrir que é inversamente, é porque o produto que vai ser constante. Então, olha a aplicabilidade desse slide, só desse. Vamos lá. Olha esse primeiro exercício aqui. A resistência mecânica de uma viga de madeira na forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura B ao quadrado de sua altura D. Então, ela é diretamente proporcional a B. Então, S é diretamente proporcional a B. E ele é diretamente proporcional ao quadrado de D. Certo? O enunciado diz isso pra gente sem rodeio. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x. Ou seja, S e x ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Tá. Joga aqui em mim, Douglas, fazendo um grande favor. Gente, o que isso nos traz? Tá? Douglas? Voltou. Achei que o Douglas tinha ido embora, ficou adorável. Nossa, o Douglas me abandonou, fiquei sozinho. Pessoal, olha lá. Se S e B são grandezas diretamente, são grandezas em que a divisão é constante. Se S e D ao quadrado também são diretamente, o D ao quadrado também vai estar dividindo o S. Ou seja, o B e o D ao quadrado se multiplicam aqui embaixo, para ambos estarem dividindo o S. Se S e X ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais, é porque o produto é constante. Então quer dizer que essas 4 grandezas se relacionam desta forma constante. Ou seja, S vai ser... E essa constante, só para lembrar vocês, é o K no exercício, ele fala. Então vai ficar o quê? Passa o B e o D ao quadrado multiplicando o K e divide
por x ao quadrado. Compreendido, morféticos? Prestando atenção, compreendido? Então, olha lá. Se SB é diretamente, divide. Se SD ao quadrado é diretamente, divide. Se SX ao quadrado é inversamente, multiplica. Então eu tenho uma grandeza como referência que é a S. A partir da relação de grandezas entre elas, eu montei a relação de constância. Tendo a relação de constância, você isola a variável que ele quiser. Nesse caso, a variável S. Joga no exercício de novo, Douglas, que me dá a letra A de novo de amor. Eu estou muito amoroso nessa aula. 2 letras As. Beleza, meus jovens? Tranquilo? Tá. Vamos fazer mais uma aplicabilidade daquele slide. Lembra? Grandezas diretamente, divisão constante, grandezas inversamente, produto constante. Olha o próximo slide. A lei de gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre 2 objetos. Ela é dada pela equação. Ele dá a equação. Força é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles e G a constante universal de gravitação, ou seja, G é constante. Os objetos também que vão estar relacionados para analisar a força entre eles, também vão ser constantes, vão ser os mesmos 2 objetos. E F é a intensidade da força. Considere um esquema que representa 5 satélites de mesma massa orbitando. Olha lá, satélites de mesma massa, a massa é constante, orbitando em torno da Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo nesta ordem decrescente a distância da Terra, do A para o mais distante e o E o mais próximo, ou seja, o E tem menor distância, o A tem maior distância. De acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite. Pessoal, o que eu quero que vocês fiquem ligados? Vocês concordam comigo que se eu passar o D multiplicando, o D ao quadrado multiplicando o F, o G é constante, o M1 é constante e o M2 é constante. Ou seja, o produto entre F e D ao quadrado é constante. Peraí, se o produto entre F e D ao quadrado é constante, quando 2 grandezas têm o produto constante, é porque essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, quanto menor a distância, maior a força. Então, quem exerce mais força é quem tem menor distância. Pelo enunciado, quem tem menor distância? Letra E. E de enorme. Um amor enorme. Certo? Beleza? Compreendido esse exercício? Então, ele é bem conceitual no sentido do quê? De você perceber que o produto entre força e distância é constante. Se é constante, são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, quanto maior a distância, menor a distância, maior a força. Então, para ter maior força, menor distância. Menor distância, pelo enunciado, é o E. Perfeito, lindo. Vamos prosseguir para a gente não perder tempo. Olha esse exercício aqui, a famosa regra de 3 composta, galera. Regra de 3 composta sempre pinga no Enem, tá? Sempre tem algumas questões. E assim, pelo amor de Deus, espero que vocês não usem setinha para lá, setinha para cá. Vamos usar conceito. Então vamos lá. Olha só esse exercício. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Só lembrando que 900 metros cúbicos seria volume, certo, galera? Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então eu tenho aqui o número de ralos. Então, isso dura 6 horas. Seria o tempo para fazer o escoamento. Beleza, galera? Olha lá, 6 horas. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento deverá ser feito em 4 horas. E a pergunta é, qual a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Pessoal, seguinte, vem aqui em mim, Douglas, fazendo um grandíssimo favor. Galera, 3 grandezas se relacionando. O exercício quer saber o número de ralos. Então eu vou usar o R como referência para fazer a análise das grandezas. Então eu vou fazer RV, R e H. Vamos lá. Quanto maior o volume do reservatório, mais ralos eu preciso para escoar. Correto? Mais volume, mais ralos, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais ralos eu tenho no reservatório, menos tempo demora para encher. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais.
Sabendo a relação entre as grandezas, igual ao exercício anterior, eu sei como que elas se relacionam constantemente. R e V vão dividir, RH vai multiplicar. Ai, Gaspar, mas por quê? Vamos lembrar, grandezas diretamente, divisão constante, grandezas inversamente, produto constante. Ou seja, essas três grandezas se relacionam desta maneira constantemente. Ou seja, R1 vezes H1 sobre V1 é igual a R2 vezes H2 sobre V2. Vocês perceberam que eu nem coloquei os valores aqui, sabe por quê? Porque independe dos valores, gente. As grandezas se relacionam independente dos valores que estão aqui. Então, sabendo a relação de constância entre elas, eu sei como que elas se relacionam. Então eu vou vir aqui só cumprir, só para ficar mais confortável para vocês. 900 metros cúbicos, 6 ralos durante 6 horas. 500 metros cúbicos, quantos ralos em 4 horas? Esse é o exercício. Então vamos lá. R1, 6 ralos. H1, 6 horas. V1, 900. R2 é o que eu quero, X. H2, 4. V2, 500. O que eu sempre ensino para os meus alunos? Isola a variável. Isola a variável, sempre. Então eu vou isolar a variável. Vou passar o 500 multiplicando 6 vezes 6 e vou passar o 4 multiplicando 900 aqui embaixo. Agora, galera, agora é passar a vara, vontade. Cortar 2 zeros com 2 zeros. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. Ai, Gaspar, corta. Cortei. Porque 6 vezes 6 é 36, 9 vezes 4 também é 36. Sobrou o quê? X é igual a 5 ralos. Volta no exercício só para eu falar a alternativa, Douglas. Alternativa C, de coração. Amor enorme dentro do coração, galera. Sempre assim, beleza? Então, tranquilo. Ó, proporção. Esses exercícios que eu fiz para vocês aqui de proporção, cara, é carta marcada na prova. É aquela que você olha na prova e lembra. Lembro do Gaspar, beleza? E é para lembrar, tá? Dando continuidade, a gente vai partir para uma outra etapa, que é a ideia do fator de variação, que é um assunto importantíssimo dentro da prova. Que é a seguinte ideia. Primeiro, gente, a ideia do fator de variação é que você lembrar o seguinte. Toda vez que ele pedir variação percentual, você tem que fazer valor final sobre o valor inicial. Pediu fator de variação, pediu variação percentual, valor final sobre o valor inicial. Guarda isso, cai muito na prova. Quer ver um exemplo? Olha esse exercício. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 40 e 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior, nas 5 grandes regiões. Aí ele dá essa tabela gigante com um monte de valor gigantesco. Olha a pergunta. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento, ou seja, gente, ele quer o aumento percentual. Ele é muito claro no exercício, ele quer o aumento percentual. Se ele quer o aumento percentual, eu vou fazer o quê? O valor final sobre o valor inicial. Como ele quer na população na região Nordeste e na capital, região Nordeste, valor final, 10.162.346. Valor inicial, 1.270.729. Então eu tenho lá, olha lá, é muito claro no exercício que ele quer a variação percentual. Se ele quer a variação percentual, não tem conversa. É valor final sobre o valor inicial. Como ele quer a variação percentual das capitais da região Nordeste, eu vou nas capitais, região Nordeste, valor final, valor inicial. Então eu vou fazer valor final sobre o valor inicial. Qual é o valor final? 10.162.346. Qual que é o valor inicial? 1.270.729. Douglas, vem em mim, que o meu coração, o meu amor está enorme dentro do coração, Douglas. Olha lá, galera, desculpa, Douglas, volta no exercício. O que o tio Gaspar sempre fala para vocês, queridos, sempre. Chegou na última conta da questão,
olha para as alternativas. Se as alternativas estiverem distantes, aproxima sem dó, sem piedade. Então, volta aqui em mim, Douglas. As alternativas estão distantes. Então, meus queridos, eu vou fazer aqui, ó, com muita tranquilidade. Vou aproximar aqui em cima para 10 milhões e vou aproximar aqui embaixo para 1.250.000, certo? Vou cortar 4 zeros com 4 zeros, sobrou 1.000 por 125, aproximadamente. Ou seja, aproximadamente 8. Muito mais fácil dividir 1.000 por 125 do que fazer 10 milhões, 162.356 por 1.260.729. Agora vamos só lembrar, se ao dividir o valor final pelo valor inicial, o fator de variação deu 8, o que vocês têm que saber? Toda vez que eu obtiver o fator de variação, se ele for maior que 1, eu tive aumento. Aumento. E o que passar do 1 é o quanto aumentou. Quanto que passou do 1 aqui, gente? 7. 7 é o quê? 700%. Correto? Então, se o meu fator de variação deu 8, aumento de 700%. Se o meu fator de variação der 10, aumento de 900%. Se o meu fator de variação der 1,2, aumento de 20%. Se o meu fator de variação der 0,9, diminuição de 10%. Vale muito a pena você acessar lá o canal do Bora no YouTube e assistir a minha aula de variação percentual lá. Galera, vai cair. Eu vou mandar no grupo do Telegram pra galera lá, mas quem não tiver no grupo do Telegram, não acessou, vai lá porque vale a pena. Beleza? Então, variação percentual também, carta marcada na prova. Perfeito? Dando continuidade para outra parte de porcentagem. Joga no exercício para mim, Douglas, fazendo um favor. Gente, você saber que é o seguinte, porcentagem é proporção. Se porcentagem é proporção, tá? A parte, ela sempre vai ser X% do total. Sempre que eu falar 20% do salário, 30% das pessoas, o do é sempre vezes, sempre produto, tá? Então fica ligado nisso, porque olha esse exercício que tá aqui, ó, tá? O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes, cordas, gráficos, ó. É o horário, viu, gente? Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas, beleza? Aí ele me dá os gráficos aí, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Gente, olha lá. Os tecidos e malhas, eles fazem parte dos usos finais têxteis. E os usos finais têxteis estão aqui no gráfico, ó. Aqui estão os usos finais têxteis, certo? E desses usos finais têxteis, aí ele mostra o outro gráfico. Entre os usos finais têxteis, que é 37 e poucos %, tecidos e malhas é 30%. Tá aqui. Então seria essa situação, ó. Vê se vocês acompanham. Então o que eu tenho nesse exercício aí, galera? Olha lá. Os usos finais têxteis, 37,8%. Então, olha lá. Usos finais têxteis, 37,8%. Desses 37,8% usados em tecidos e malhas, 30%. Então o exercício é isso, ó. 37,8% de 30% de 282 quilotoneladas. Douglas, vem em mim. Olha lá. Então, o que vai ser o exercício? Vai ser 37,8% vezes 30% vezes 282 quilotoneladas. Eu vou ter que fazer essa conta. Antes de eu fazer essa conta, Douglas, joga na tela para mim fazendo um favor. Volta, eu vou voltar um slide, que deixa que eu volto aqui. Olha as alternativas, gente. Estão razoavelmente distantes uma da outra. Eu vou arriscar fazer uma aproximação aqui.
Então eu vou fazer o quê? 40% de 30% de 280. Como eu aumentei aqui, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Corta 2 zeros daqui com 2 zeros de cima. Vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Sobrou 4 vezes 3 vezes 28, dividido por 10. Então eu vou fazer 12 vezes 28, que dá 280 com 56, vai dar 336. Vai dar aproximadamente 336 sobre 10, ou seja, 33,6. Volta nas alternativas, Douglas, fazendo um favor. Qual que está mais próximo, meus jovens? Olha lá, letra C, 32. É nela que eu vou sem dó e piedade. Correto? Como aqui deu aproximadamente 33,6 e eu aumentei a porcentagem aqui, então quer dizer que o valor vai ser um pouco abaixo daquele ali. Então só pode ser a letra C. Beleza? Então porcentagem cai muito de variação percentual e cai muito de parte pelo total. Perfeito. Douglas, quanto tempo eu tenho de aula? 6 minutos? Meu velho, eu vou terminar. Pô, velho, aí não. Eu ia falar que eu ia terminar em ponto, velho. Pessoal, seguinte, agora, nessa reta final que a gente tem de aula aí, eu vou falar de estatística. Por quê? Porque estatística cai muito, 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 muito. E ela é uma aposta minha para a prova desse ano, por quê? Todos os anos sempre caiu 5, 6 questões de estatística. E propriamente dito, estatística nesta prova do ano passado, só caiu 2 questões. Então esse ano eu creio que vai aumentar o número de questões de estatística na prova. Então joga na tela para eles, Douglas, para eles poderem dar uma olhada. Olha lá. Eu vou para estatística, galera, aproveitar o tempo que a gente tem aí, tá? Mediana. Primeira coisa, para eu calcular a mediana, tem que estar em rol. O que é o rol, galera, em estatística? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Não esqueça, cabeçudo. Se você perdeu uma questão de mediana porque esqueceu de colocar em rol, dá a cabeçada na parede. Você merece dar cabeçada na parede. Só que para determinar a mediana, depois que eu coloco em ordem crescente, só uma observação importante. Douglas, vem aqui em mim fazendo um favor. Uma informação importante. Quando você vai calcular, quando você coloca em rol, automaticamente você colocando em ordem crescente, você cria x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 e assim por diante. Só quando você coloca em rol que você nomeia desse jeito os elementos que estão na amostragem que a gente está estudando. Beleza? Volta lá, Douglas, fazendo um favor no slide. Então, olha lá. Quando o número de elementos da série estatística for ímpar, ou seja, quando eu tiver uma quantidade ímpar de termos, toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana é o termo central. Tá lá. O termo que tiver no centro, ele é o termo central, certo? Só pedindo pro Douglas vir aqui em mim fazendo um favor. Se eu tenho lá 15 termos, o que eu faço? Eu somo 1 e divido por 2. Vai dar 16 por 2. Quem vai ser o meu termo central? O 8º termo. Então, nesse caso, a minha mediana vai ser o x8. Então, você vai lá no rol, vê quem vai ser o x8, ele é a mediana. Beleza? Tá. Douglas, volta lá no slide fazendo um favor. Agora, quando eu tiver uma quantidade par de termos, a minha mediana é a média aritmética dos 2 termos centrais. Tá, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que eu tenha 18 termos. Vem aqui em mim, Douglas, fazendo um favor. 18 por 2 vai dar 9. Então, quem serão os meus termos centrais? O x9 e o próximo, que é o x10. Então, nesse caso, a minha mediana vai ser a média aritmética, entre o x9 e o x10. Então, eu vou pegar os 2 termos centrais, que é o x9 e o x10, e vou fazer a média aritmética entre eles. Quer ver um exemplo? Douglas, na tela para esses morféticos. Olha esse exercício. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets. As populações do jogo estão descritas na tabela. Aí ele dá a tabela.
Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por 7 pelo time da Itália foi igual a... Galera, ele quer a mediana dos pontos obtidos. Se ele quer a mediana dos pontos da Itália, eu vou colocar em ordem crescente. Aí eu vou dar uma dica. Como é que você vai fazer a mediana na prova? Você vai lá, como eu tenho 5 sets, eu faço 5 mais 1 por 2, terceiro termo, então a minha mediana vai ser o x3. O x3 é meu termo central. Neste caso, o que eu faço, galera? Eu olho ali, para que eu vou perder tempo de copiar de novo colocando em ordem crescente? Eu já vou olhar aqui, ó. A minha mediana é o x3, a gente já sabe disso, correto? Quem é o x1? 16. Quem é o x2? 16. Quem é o x3? 20. O x4 seria o 26, o x5 seria o 27, colocando em ordem crescente. Então eu já achei o x3, eu já tenho o que eu preciso. Então quem vai ser a minha mediana? É o x3, que é quanto? 20. Então vai lá, alternativa B, de beijo. Amor no coração enorme para encher vocês de beijo, tá vendo? Hoje eu estou amoroso. Os alunos reclamam que eu sou bruto e sistemático. Hoje eu estou amoroso, tá vendo? Olha o momento sublime da minha vida. Então olha lá, a mediana, que é o x3, é igual a 20. Para finalizar, moda. Não poderia deixar falar de moda, porque moda é um assunto que sempre cai e é fácil, questão de senso comum marcado. Moda é o valor que mais aparece na amostragem. Galera, sem erro, curto e grosso. Se ele pediu a moda das idades, é a idade que mais aparece. Se ele pediu a moda dos salários, é o salário que mais aparece. Se ele pediu a moda das alturas, são as alturas que mais aparecem. Beleza? Então, olha esse exemplo que eu preparei para vocês. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro representa os registros dos assessoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Aí ele mostra aí a tabela. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas? Então ele quer a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então ele quer saber qual é a quantidade de pessoas que mais aparece em cada um dos andares. Então vamos lá. Primeiro, no térreo, certo? 4 pessoas. No primeiro andar, vão entrar 4, vão sair 3. 4 mais 4, 8, tira 3, vão ficar quantas pessoas? 5. Aí no segundo andar, vai entrar 1, sai 1. Ficam 5. No terceiro andar, vão sair 2 e entrar 2. Continua 5. No quarto andar, entra 2, não sai nenhuma. Então vai para 7 o número de pessoas. No 5º andar, entram 2, vai para 9, porém sai 6, cai para 3. Então, vê se vocês concordam comigo que a situação é essa, ó. A cada um. No térreo, 4 pessoas, no primeiro andar 5, no segundo andar 5, terceiro andar 5, quarto andar 7, 5º andar 3. Pessoal, ele quer isso, ele quer dessas quantidades aí, qual é a que mais aparece? É o 5, é fácil você perceber que é o 5. Então, qual é a resposta? Qual é a moda? O 5. 5 de Deus no coração de vocês. Beleza, galera? Então era isso que eu queria passar para vocês. É óbvio que o nosso tempo é curto, não dá para passar tudo. Vou alimentar vocês depois de mais coisas no Telegram, mas o principal eu falei, proporção, que é o que mais cai, porcentagem e estatística. Beleza? De estatística vale ainda dar uma lembrada em média aritmética e dar uma lembrada em desvio padrão. E ó, gente, lembra, 2 coisas são essenciais na prova do Enem. Primeiro, o controle emocional. Se você perceber que durante a prova sua respiração está alterada, se sua concentração está prejudicada, se você está nervoso, perde um tempo da prova, controla a respiração, volta a se equilibrar. Por quê? Quando você está equilibrado e eleva o nível de concentração, você lembra de coisa que nem você sabia que você sabia, correto? Se você se perde nessa concentração, deixa a ansiedade, a respiração te atrapalhar, isso tudo vai te levar para um nível de concentração baixo e você vai perder questões por bobeira, não vai lembrar de coisas que você sabe. Então, elevar o nível de concentração, gente, é fundamental, é essencial. Beleza? E a segunda dica, a prova do Enem é estratégica. Você não pode errar na estratégia. Então, seus cabeçudos, seus morféticos, no segundo dia,
tem que começar por matemática e tem que olhar as 45 questões de matemática antes de querer fazer qualquer outra coisa na prova. Você tem que olhar as 45 questões de matemática. Aí depois, sim, aí depois você pensa para a estratégia que você quiser. Mas você tem que tentar resolver as 45 primeiras questões da prova sempre, porque aí vai estar a tua diferença na aprovação. Ela e redação. Beleza? Meus queridos, um grandíssimo abraço. Quero agradecer muito você, Douglas, pelo trabalho foda que você fez hoje. Gente, não é fácil. Eu até arrepio. Sério, me emociono. Por quê? Manter no ar das 8h30 da manhã a mais de 9 horas da noite, com a qualidade com que o Douglas conseguiu entregar, gente, ó, uma salva de palma, Doug. Obrigado, gratidão eterna. E agradecer aos professores pelo trabalho que fizeram hoje. Sensacional, pela disposição, pelo carinho com o Bora, o carinho com vocês. Os alunos que participaram, que mandaram perguntas. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um beijo pra galera de Alfenas, de Guaxupé, de Rio Pardo, de Paraíso, por todas as demonstrações de carinho, por todo o envolvimento com esse projeto que vocês sabem que a gente faz de coração. E os alunos novos que a gente atingiu, sejam bem-vindos. Tá? O Bora é isso, o Bora é entrega, o Bora é fazer as coisas com o coração e esses professores extraordinários. Gente, os outros cursinhos podem chorar as pitangas, mas ninguém tem os professores que o Bora tem. São foda. Os melhores professores estão no Bora. Galera, boa prova, arrebenta, vocês sabem que estarei torcendo por vocês. Gratidão a todos, muito obrigado. Ah, desculpa, esqueci, os funcionários também. Galerinha, galera que trabalhou aqui, Silvia, Anderson, Lígia, Roberta, Larissa, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram aqui hoje. Gente, vão em paz, uma ótima semana para vocês e a gente se vê em breve. Com Deus!